Lobisomem, apesar de ele se enquadrar dentro dos subgêneros do terror, home invasion e filme de criatura, ele entrega na mesma proporção um body horror, com efeitos práticos incríveis e grotescos. E foi nesses momentos em que o filme me trouxe um sentimento de angústia, porque ver o patriarca mudando aos poucos, fisicamente e psiquicamente, diante de sua esposa e filha que ele tanto ama, e tanto ele quanto elas não ter opção para reverter essa situação, é perturbador só de pensar. E quando eu falo que ele se transforma aos poucos, é aos poucos mesmo, levando 2 dos 3 atos do filme. Vai caindo unha, dente, cabelo, ele não entende mais o que sua própria esposa fala, e ele também vai perdendo a habilidade de falar, e essa parte teve uma forte inspiração no filme A Mosca. Leigh Whannell é um excelente diretor e roteirista, e ele domina muito bem o gênero do terror. Ele foi roteirista e ator do primeiro filme dos Jogos Mortais. Então ele dirigiu e roteirizou o filme Upgrade, que para mim é o seu melhor trabalho, passando para a reimaginação de O Homem Invisível. E é uma reimaginação mesmo do filme de 33. E essa ideia dele de dar uma nova visão, principalmente para trazer de volta os monstros clássicos da Universal, eu acho excelente. Um exemplo disso é O Homem Invisível de 33. Na trama ele conseguiu ficar invisível com uma fórmula que um cientista criou. Na época até podia fazer sentido, porque as plateias eram mais ingênuas. Hoje em dia, com mais acessos a informações, se a mesma trama fosse reutilizada, ia ter bastante questionamentos em cima da história. Então, Leigh Whannell teve uma ideia muito mais condizente e crível com a nossa atualidade. E realmente isso está bem próximo de acontecer. Um traje cheio de câmeras que mapeia o ambiente e assim ele consegue se camuflar. E ainda por cima ele nos coloca no ponto de vista da vítima, causando mais identificação com o público. E a mesma coisa foi feita com Lobisomem, e eu adoro essa ideia, porque os monstros clássicos da Universal, querendo ou não, eles já são ultrapassados. E vocês, o que acham? O conceito antigo dos monstros clássicos estão ultrapassados? O vampiro, o lobisomem, homem invisível? Deixe nos comentários. E se gostarem do vídeo, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever. E ativem o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Blake, um pai de família, recebe um documento de óbito do seu pai, que já não o via por muito tempo. Então ele decide ir junto com sua esposa e filha até o interior do Oregon, com destino à casa onde ele cresceu, que será sua herança. Mas no caminho sofre um acidente de carro por conta de um lobisomem, que também machuca o braço de Blake. Mesmo assim, o trio consegue chegar na casa. E é aí que aos poucos ele vai se transformando, perdendo a sua humanidade, e seus laços familiares serão testados. E esse detalhe eu acho muito interessante no papel, mas no filme não foi bem explorado. Como, por exemplo, se a mãe e a filha correr para a rua, um lobisomem faminto come elas. Mas se elas ficarem em casa, Blake está se transformando e também é uma ameaça. E toda a mitologia do lobisomem aqui foi alterada. E isso é bem controverso, podendo desagradar muitos. Mas para mim esse foi o melhor aspecto do filme. Porque, como eu disse antes, essa ideia para mim é ultrapassada. Porque essas místicas do lobisomem foi criada no filme O Lobisomem de 41. Porque se parar para pensar, essa mitologia é tosca e pouco crível. O porquê que o lobisomem só se transforma em noite de lua cheia? Nesse filme aqui, depois que a pessoa é mordida, ela se transforma e nunca mais volta à forma normal. Até porque nesse filme ele aparece até durante o dia, mostrada na cena inicial. E outros detalhes que também acho ultrapassado e não fazem sentido é porque ele só morre com bala de prata, como ele se transforma tão rápido e por que é tratado que nem maldição. Que maldição estranha essa, hein? E tudo isso também foi descartado aqui, detalhes que eu também gostei, como a maldição, que foi totalmente deixada de lado e foi tratado como uma doença. E é um homem se transformando em lobo, e não um lobo em homem. Então o design é muito mais puxado para um humano. E isso pode desagradar o público, dando uma quebra de expectativa. Eu já fui esperando algo que fosse mais condizente com a realidade. Mesmo assim, não fiquei 100% satisfeito com o visual. Design de criaturas, quando é mais parecido com humanos, me deixa mais assustado. Mas mesmo assim, por algum motivo, não achei tão assustador quanto deveria ser. E a Blumhouse, sabendo disso, escondeu totalmente o design do lobisomem no seu material de divulgação, como pôster e trailer antes do lançamento do filme. Isso com certeza aconteceu por 2 motivos. Um, para gerar a surpresa no público quando assistir o filme,
E o 2, o mais óbvio, foi não gerar o marketing negativo do filme com o público hateando ele antes mesmo do lançamento. Mas o filme tem qualidades, como as que acontecem em pelo menos 2 momentos, uma tensão crescente. A primeira aconteceu em cima de uma torre de caça e eu achei incrível como sugeriu a presença do lobisomem sem mostrar ele. E a segunda me deu nos nervos. A protagonista precisa recarregar a bateria do carro e a cena se estende em cima de uma estufa de plantas. Mas até mesmo nessas cenas tem alguns detalhes que me incomodam, e nas demais elas são pouco inspiradas. Nessas que funcionaram, o que me incomodaram foi a fotografia nos enquadramentos, a edição e continuidade. Como uma delas em que a família inteira está fugindo e o lobisomem está bem próximo deles, e eles têm que subir uma escada que é bem estreita, então tem que ser um de cada vez. Então mostra eles, corta para o lobisomem. O lobisomem está chegando bem perto, daí corta para a família, eles praticamente já estão lá em cima. Isso eu já não acho certo, poderia ter um outro plano que enquadra tudo junto, e essa continuidade eu achei bem irregular. Outro exemplo é que uma vítima se tranca dentro do celeiro e o lobisomem está do lado de fora. Então o lobisomem, como um lobo ou um cachorro faria, começa a cavar para passar para o outro lado. Mas ele faz um buraquinho de nada, então a cena corta e ele já está lá dentro. Essa cena eu não entendi também. E a edição eu achei mal utilizada em cenas que antecipam uma possível ameaça, como o protagonista que olha para o lado de fora, e a câmera fica em primeira pessoa, mas do nada corta. O filme estava com a faca e o queijo na mão para criar uma cena tensa. Isso foi muito melhor utilizado no Homem Invisível. A fotografia também me incomodou, porque vendo o histórico do diretor, aqui tem enquadramentos bem menos inspirados. Até mesmo nas cenas de perseguições, não enquadra a vítima e o agressor no mesmo plano, fazendo o público não compreender a geografia do lugar. Não dá para saber se o lobisomem está a 5 metros ou 1 quilômetro de distância. E sem isso não traz tensão. Considero Leo Anel um excelente roteirista, mas quando terminou esse filme me trouxe um sentimento de vazio, como se ele tivesse pouco a contar, que poderia ter sido bem mais resumido, tirando boa parte dessas 1h40 de filme. E olha que eu considerei as metáforas de paternidade, masculinidade tóxica e traumas. E quem assistir o filme só para se divertir, não querendo fazer nenhuma conexão com alguma analogia, vai achar o filme mais vazio ainda. Ainda mais porque o filme tem poucos diálogos e quando tem, é para reforçar essa camada. Outra coisa que não me agradou muito foi as atuações. Christopher Abbott até que consegue apresentar alguma coisa satisfatória na hora que ele está se transformando, mas a mãe e a filha não entregam. O que mais me agradou do elenco foi do ator Sam Yeager, que é o pai do protagonista, mas ele também só aparece em uma ponta. E quem está esperando várias mortes durante o filme pode tirar o cavalo da chuva, isso não acontece. Acontece uma vez, mas fora de tela. Então, todo o grotesco e a violência do filme está na transformação do protagonista e como a família dele reage a isso. E ressaltando do que eu acabei de falar, eu não acho esse detalhe um demérito, é a proposta do filme. Dito seus pontos negativos, ele tem seus pontos positivos, o que eu deixo ainda valendo a pena, porque ele é tenso, grotesco e dá medo satisfatoriamente bem. A trilha sonora é agoniante no bom sentido, e a degradação do protagonista em enxergar no ponto de vista dele, como um barulho que ele escuta alto e ele vai ver é só um inseto, ou a esposa falando com ele como se ele estivesse perdendo a inteligência e virando um ser primitivo. Nesses momentos eu achei interessante, comovente e assustador na mesma medida, porque é sua própria esposa e filha conversando com ele e ele consegue entender a voz dela, mas não sabe o que elas estão falando. Esse filme é muito melhor do que boa parte dos últimos lançamentos da Blumhouse. Se colocar ele ao lado de Halloween, Five Nights at Freddy, Imaginário, Mergulho Noturno, ele dá um show. Dito isso, eu vou dar agora a minha visão da camada do filme. Mesmo ela não sendo difícil de entender, porque é falado várias vezes durante o filme, mas não é explicado em detalhes, então pode ter várias interpretações de pessoa para pessoa. Então, nessa parte do vídeo vai ter spoilers. Se você não viu o filme, pule para a marcação de tempo aqui, o vídeo está dividido. Na parte final, eu vou dar minhas considerações finais do filme e a nota. O que já mostra de início é que o protagonista Blake, ainda criança, tem um pai muito autoritário e tirano. Ele é tratado que nem soldado, tem que acordar no pulo e rapidamente já arrumar a cama.
ele aprendeu a manejar e atirar com armas. Seu pai, um ex-militar, fica alertando toda hora que ele tem que ser obediente e forte, falando que o mundo lá fora é muito perigoso. Nessa relação de pai e filho não existe nenhum tipo de amor e afeto, pois para o pai isso seria um sinal de fraqueza. Anos depois, Blake, agora um adulto e pai de uma menina, repudia os atos de seu falecido pai, querendo dar uma educação diferente que ele recebeu. Mas em momentos-chave, a origem de sua educação, como o pai que impregnou um modo de ele ver o mundo e seus traumas, vem à tona. Como no início do filme, em que os dois estão andando na rua e a menina desobedece ele, e começa a andar em cima de um muro. Quando ela desce, um mendigo fala com ela, e nesse momento Blake surta, e é bem rígido com ela. Lembrando que essas camadas elas não passam por cima da história principal do filme, mas eu acho elas bem bacanas. Então, quando Blake recebe a carta de óbito do seu pai, ele volta para casa de onde ele cresceu. E ele é mordido pelo seu próprio pai. Então, tendo um contato com seu pai, que é um monstro, ele acaba se tornando um monstro para sua família. Claro que no filme é mostrado de forma literal, mas também pode ser imaginado de forma figurativa, pois ele está cheio de traumas. E a paternidade, quando é feito de forma errada, como é mostrada no filme, pode passar por gerações. E eu achei a analogia sensacional, da esposa e principalmente do filho ou filha, enxergar o pai ou o marido como um monstro. E a paternidade é pouco explorada no cinema, geralmente é mais no ponto de vista da mulher. A mensagem eu achei muito interessante e necessária. No saldo geral, eu gostei do filme, mas eu tenho que confessar que as minhas expectativas estavam muito maiores, pelo diretor envolvido. Eu estava esperando colocar esse filme na minha lista dos melhores do ano, mas acredito que lá para o final de 2025 ele não vai estar, me desagradando na parte técnica, mas o filme é bem intimista e eficiente no terror. Nota 6. Então seria isso, pessoal. Não se esqueçam de deixar nos comentários qual foi sua opinião do filme. E se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever. E ativem o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E assista também a crítica de Não Solte com final explicado. 16 melhores filmes de terror de 2024 e 16 filmes de terror trash imperdíveis e de graça no YouTube. Até o próximo vídeo e tchau!